Insumbuê, Insumbunaguê, Insumbuê, Insumbunaguê, Insumba Santo Quenda, ele é badilê, que mal é, que fita em quita, que mal é, que Sambu Quenda. E quem fala hoje é ela, Mãe Ana de Obaluaê. De axé e de caminhada firme. Pela primeira vez, ela compartilha sua história religiosa e sua vivência dentro da nação de Angola e também do batuque. Essa entrevista é mais que uma conversa, é vivência pura. Na nossa nova temporada de entrevistas aqui no Kizomba, em comemoração aos 9 anos de fundação da página, viemos até a casa da Mãe Ana de Obaluaê, ela que é filha carnal do saudoso pai Luiz de Bará, né? A gente vem até a casa dela aqui para conhecer um pouquinho da sua trajetória religiosa. Muito obrigado, mãe, por aceitar esse convite nosso, né? Em a gente fazer essa entrevista para conhecer um pouquinho mais da sua história, né? A senhora que é de Angola, né? Sim. Não é de nação. Não. Muito obrigado, né? E eu quero começar perguntando, né? Como é que a senhora se iniciou dentro da religião, né? O seu pai, né? Como a gente já falou, sim, pai Luiz do Bará. Então a senhora praticamente se criou no meio. Como é que foi seu início na religião, mãe? Olha, foi... Meu pai foi a Salvador e para casa da mãe menininha. E ela falou para ele que ele tinha uma filha, disse tudo do meu jeito, e que tinha que fazer o santo, né, se entregar para outro. E aí ele disse, não, ela não vai querer, ela não vai aceitar, não sei o que, não sei o que. Ela não vai ir uma mãe de santo daqui, lá na sua casa, e ela vai fazer obrigação com essa mãe de santo. E dito e feito, aconteceu, né? Que ela veio a mãezinha da Bahia, se hospedou aqui como convidada dele e me fez a obrigação. Foi aí que eu entrei, mesmo sem saber sem nada, né? Sim. Me pegaram assim de surpresa. E a senhora tinha quantos anos mais ou menos, a senhora se lembra? Eu tinha uns 32 anos. Tinha 32 anos. É. E como que a senhora viu a primeira vez, né, a religião dentro aqui da casa, né? Que essa casa hoje que a senhora herdou era a casa do saudoso pai Luiz, né? Como é que a senhora se lembra, né, quando o pai Luiz tocava aqui? Tem algumas lembranças que a senhora possa compartilhar com a gente? Tem sim. Era muita gente, muita gente, ele tinha muita gente. E a casa estava sempre cheia de gente, que ele atendia muita gente, né? Sim. E estava sempre cheia de gente. E a gente sempre aqui misturado com ele, né? As obrigações, tudo que ele fazia, a gente sempre junto com ele. E a gente se misturou e acabou entrando não para a nação, eu nunca entrei para a nação. E qual nação que o pai Luiz era? Era Oió. Era Oió? Oió. E a senhora é de Angola, então? Eu sou de Angola. No caso, vem como a senhora contou, vem a sua mãe da Bahia, da isso? Bahia, até aqui para iniciar a senhora, isso? Isso. Aí me iniciei no candomblé de Angola. E como é que foi os primeiros anos, né, depois da sua iniciação? A senhora se recorda como é que foi as primeiras obrigações dentro da nação de Angola? Me recordo que eu fui muito, como é que se diz, muito dura para aceitar, não queria aceitar as obrigações. Sim. E então eu questionava muito por quê, né? E aí a gente, quando vai faz obrigação no candomblé, a gente tem ensinamento que vai virar com santo e tudo isso é coisa que na nação não tem, né? Sim. E a gente tem que a iniciação vai se virar com santo e tudo mais. E aí eles vão explicando, né? A gente vai explicando todas
Coisa acontece, 21 dias de roncó, sem ver ninguém. E depois, mais 3 meses De obrigação, de de preceitos. obrigação, de preceitos. E como é que foi a aceitação do pai Luiz, né? Ele que era de nação, e a senhora ir para a nação de Angola, né? Que não pertence às nações. Não, aí. ele gostou, ele que fez ficou contente, que trouxe a mãe de santo de lá para me iniciar. Tudo foi ele, que eu não sabia de nada. Sim. E tudo foi ele que trouxe a mãe de santo de lá, e conversou com ela para ela fazer a minha iniciação. Eu me iniciei sem do nada. E ele não queria que a senhora se iniciasse, nunca teve o desejo que a senhora se iniciasse na nação de Oió? Sim, sempre teve. Mas nunca foi necessário. E eu sempre não quero. A senhora nunca quis? Nunca quis. Não quero. Nem da nação de Angola eu não queria. Sim. Não Perfeito. queria que entrar para a nação. Não queria ser de religião. E daí quando a senhora fez as obrigações, né? Se iniciou no candomblé. E aqui ainda, o pai Luiz ainda fazia as nações de Oió. Ele também tinha essa parte do candomblé ou sempre foi só a nação Oió dele, mãe? Não, ele teve a parte de candomblé depois. E também era aqui nesse salão? Também nesse salão. Só que ele ia lá para Salvador, para Bahia, para fazer as obrigações dele lá. Que aí ele foi para a nação de Queto. E não era Angola, era Queto? Não era Angola, era Queto. E como é que era a aceitação, né, do pai Bará com a miscelância com a mistura, né, do candomblé, mãe? Tranquilo, muito bem. O Bará gostava muito. Se vestia, se paramentava, né, como se diz. E gostava muito do Bará. Aceitava muito o candomblé de Queto e de Angola. Sim. E a senhora fazia também alguns preceitos aqui? Quando ele era vivo, a senhora também fazia seus preceitos, festas aqui nesse terreiro? Não. Ou fazia não. só na sua mãe de santo? Só na mãe de santo. Só na mãe de santo. Só na mãe de santo. E a partir de que momento a senhora começou a fazer seus preceitos aqui na sua casa, no salão? Aqui eu comecei meus preceitos, deixa eu ver. Depois que ela foi embora. É que depois ela voltou para Salvador. E quando eu precisava de alguma coisa, eu mesmo fazia aqui nesse barracão mesmo. Perfeito. E a gente sabe também, né, que aqui na casa do pai Luiz tinha um consultório, né, que era da comunidade. Como é que funcionava esse consultório? Como é que era na época que ele atendia também aqui? Conta um pouquinho pra gente. Na época que ele atendia, tinha o consultório médico e dentário. Aí, né? Que era para a comunidade. E aí as pessoas viam, consultavam. Tinha uma irmã minha que era atendente, né? Atendia o pessoal. E ele atendia as pessoas aqui. Muita gente ele atendia. Era muito cliente ele tinha. E qual que era o propósito desse consultório aqui nesse local? Para atender a comunidade. E era 100% gratuito ou tinha custos? Não, 100% gratuito. E hoje não existe mais? Ou o que a senhora fez com o espaço? Não, hoje não existe mais. E onde era o espaço é o que hoje? Era aqui. Era do lado ali? Do lado ali. E tem alguma lembrança marcante envolvendo a religião e também o consultório que a senhora possa compartilhar com a gente? Algum filho de santo que precisava e ele atendeu? Tem alguma coisa que a senhora possa compartilhar? Muitos filhos de santo precisavam e vieram consultar aí. Com dentista, com médico. Então era muito... Era em prol da caridade, né? Em prol da caridade. Ele também fazia muita caridade. Perfeito. E a senhora tem lembranças, mãe, dos orixás, né? Quando a senhora frequentava aqui, né? Ainda não era o barracão e sim o terreiro aqui do pai Bará. Tem lembranças dos orixás que a senhora possa compartilhar, que a senhora se lembre, até mesmo do pai Bará ou outros que a senhora se lembre? Tem o Bará, que eu me lembro. Como é que era o pai Bará? Anos, né? Como é que era o pai Bará?
Como é que eu vou te explicar como é que era? Era lindo. Era lindo. Tinha outros orixás também, como Pai Luiz, dali do Ogum, que morava na rua que tu mora. Sim. E Pai Luiz do Ogum. Pai Luiz do Ogum. Tinha a mãe Zilma de Iemanjá, que eram filhas da casa. Aqui do Eram pai. filhas dele. Eram filhas dele. E hoje a senhora tem contato ainda com algum filho, algum parente religioso distante dele, mãe? Não. E todas as pessoas muito velhas já foram indo, né? Sim. E não tenho mais contato com nenhum deles. E além nessas... É tudo jovem agora, né? Sim. E além dessas características que a senhora falou, né? Que o Pai Bará era lindo. A senhora tem lembranças de como era a posição do Pai Luiz, né? Como pai de santo. Como é que ele doutrinava seus filhos. Como é que era dentro da terreira a convivência dele com os filhos de santo, mãe? Muito boa, muito boa. Ele era muito enérgico. Ele era. Mas muito boa, muito boa. Os filhos respeitavam ele assim, seguiam. Tudo que ele dizia, eles seguiam. Foi muito bom. E a época dele. E a senhora, hoje, né, que sempre foi de nação Angola, como é que sem entrar, claro, em fundamentos, né, mas como é que é para quem está assistindo, né, e hoje o nosso público é mais do batuque, né, mas como é que é a nação de Angola, mãe, para quem não conhece, e quero saber também se essa sua casa aqui, o barracão, né, é o único do Rio Grande do Sul, dessa vertente da Angola, ou existe mais aqui em Porto Alegre? Não, existe mais aqui. Existe mais aqui. Muito lá pro lado de Guaíba. Tem muitas casas de candomblé. E aqui na cidade de Porto Alegre é Queto. Tem vários candomblé de Queto aqui. E os candomblés podem se visitar ou tem que ser pode só de Angola? Visitar. Não, pode se visitar. Pode se visitar. Eu mesmo visito muita casa de Queto. E a senhora também recebe muitas visitas aqui, mãe? Recebo. Recebo muita gente aqui. Muita gente, não, né? Os amigos? Os amigos. Sim. E como é que é a convivência, né, com... não sei se o pessoal do Batuque vem também visitar. Como é que é a convivência entre a nação, né, de Angola com o povo do Batuque, mãe? Em questão das visitas, é tranquilo? Tranquilo, muito boa. Muito boas visitas. E tanto minhas com eles e quanto eles comigo. E os orixás, mãe? Questão, né, de Bará, Oxalá que a gente tem no Batuque. Na nação de Angola também é de Bará, Oxalá, ou existe alguns outros diferentes? Existe outro. Que primeiro é o Exu. Exu Orixá, como chama no candomblé, né? Exu Orixá. E depois vem os outros santos, que aí vem o Ogum, vem os outros orixá. E tem algum orixá que predomina mais na nação de Angola? Ou não existe algum rei ou rainha da nação de Angola? Existe o Xangô, que é rei no candomblé de Angola. E Orixá Tempo. E qual é o outro? Tem muitos orixá aqui. O orixá Tempo que a senhora fala, como é que é esse orixá? Como é que eu vou te explicar esse orixá? Tempo. É como se fossem as estações do ano? É. Entendi. E qual que é a importância, né, desse orixá na vida? Eu não sei se pega no ori da pessoa esse orixá Tempo, ou é um orixá que não pega no ori? Não pega, é muito difícil. Muito difícil pegar no ori. E a questão das comidas, né, na nação de Angola. Como é que é a culinária, né, da nação? A culinária da nação é como se fosse na nação de Angola, tu diz? Isso, na nação de Angola. É a mesma coisa que fosse na nação do Batuque. Tem o amalá, tem o atã. Tem o atã, tem a canja.
Sim. É a mesma coisa, mesma coisa. E tem muitas semelhanças, né? Como a gente já tem conversado aqui, é muito semelhante ao batuque, né? É. Mas tem algo que diferencia a nação de Angola pro batuque? Algo que só tem na nação de Angola, mãe? Não, tem muita coisa que diferencia. Muita. Tem bastante? A senhora pode citar algumas para nós? As cantigas, a maneira de dançar, das rodas, é diferente do batuque. Sim. O atabaque, né, como a gente está vendo aqui, né, em vez de tambor. Né, em vez de tambor, são os atabaques. E a dança, que é bem diferente, né, a chegada dos orixás é bem diferente. E a senhora tem alguma história, né, falando em orixás, para compartilhar com a gente que aconteceu aqui no Ilê, de algum adepto, né, vir visitar o orixá, estar ali presente, né, e a pessoa depois vir falar para a senhora, contar o relato dela? Tem alguma que a senhora se lembra? Não. Lembro do meu primeiro filho de santo. Foi uma criancinha com 13 meses de idade. Uhum. Eu fui em várias casas jogar com a minha irmã. Tem um bebê que ela pegou para criar. E as pessoas diziam, não, tem que segurar ele, fazer uma segurança. Tá, aí eu perguntava para as pessoas quanto é que cobravam para fazer a segurança. Não, quem vai fazer é tu. Eu digo, mas eu não tem como eu fazer, né? Aí a minha mãe veio e disse para mim, que era minha mãe pequena, que eu fiquei, que já não estava mais. A mãezinha tinha ido já para Bahia. Sim. Eu estava com a minha mãe pequena, a mãe Celeste Xoxum. Sim. E ela disse, não, pode pegar ele e fazer a segurança que eu tô contigo. Vou ficar do teu lado, tu vai fazer. Aí fiz. Tá um homem aí com quase 50 anos. Você marcou sua história, né, mãe? Marcou muito. Mãe, a questão ainda, né, envolvendo o batuque e a nação de Angola. Hoje a gente vê no batuque, às vezes, algumas cantigas, né, de candomblé introduzidas dentro do batuque. Dentro do batuque. O que a senhora acha sobre isso, mãe? A senhora acha certo? Pode usar? Não pode? Eu acho que até pode, mas eu acho que as pessoas têm que aprender a cantar primeiro. As cantigas. Para depois Cantar. E saber para quem está cantando, né? Saber para quem está cantando. Porque às vezes estão cantando uma coisa que a gente nem... Quem é de fora não entende, né? Não entende. Quem é de fora não entende. E as vestimentas também a gente vê, né? Às vezes algumas baianas dentro do batuque também. É tranquilo para a senhora, na sua visão, essa mistura do candomblé com o batuque, mãe? Eu digo assim, ó, desde o momento que tenha respeito, é tudo para mim é tranquilo. Sim. Se as pessoas tiverem respeito com as outras pessoas, com os orixás, principalmente, né? Aí é tranquilo, para mim é tranquilo. E a gente falou das rezas e cantigas, né? Que tem Sim. essa mistura. E acontece de tocar dentro do barracão alguma reza de batuque ou não acontece nunca isso, mãe? Não acontece. Não acontece porque os que vêm tocar aqui no barracão já é gente preparada para isso, né? Que sabe que... São os ogãs, né? Os ogãs. Qual que é a importância do ogã dentro de um barracão? A importância do ogã dentro do barracão é que ele tem que se levar toda a obrigação, toda a festa, no caso, né? Todos os orixás, em cima do atabaque, tocando, cantando. Cantigas que as pessoas saibam responder. Sim. E saibam por que está cantando aquelas cantigas, né? Perfeito. A senhora, né, como filha de Obaluaê, esse ano no batuque é o ano do Pai Chapanã, né? Mas no candomblé é o mesmo Obaluaê. É o mesmo Obaluaê, sim. Obaluaê. Mas no candomblé não é o regente do ano, né, mãe? Não. Quem é o regente do ano do candomblé? Xangô. Xangô é da quarta-feira, né? É, da quarta-feira, Pai Xangô. E o Obaluaê responde que dia da semana? Segunda-feira. Segunda-feira. Então a senhora, no seu barracão, segue o ano do Pai Xangô. E da Manhãçã ou é só o Pai Xangô? Não, Pai Xangô Conhaçã. Pai Xangô Conhaçã. E pra quem é adepto, né, ao candomblé, como é que o ano, né, do Pai Xangô, da Manhãçã,
age na vida das pessoas? Como é que, quando tá chegando o ano do Pai Xangô, como é que as pessoas esperam esse ano? Eu acho que como todo ano, né? Esperam como todo ano. Eu vou te dar um exemplo. Pedindo paz, pedindo tranquilidade. Não, sim, claro, mas eu digo na questão do... Como, por exemplo, no Chapanã, no Batuque, as pessoas já têm um pouco de medo do ano do Pai Chapanã, porque é o dono das doenças, das chagas. É. Mas tem algo nesse sentido do ano do Pai Xangô no Candomblé? Não. É um ano de resiliência e de força. É, de força. Perfeito. Que a gente tem que andar muito... Tem que andar certinho na linha, né, mãe? Muito certinho na linha, porque senão é ele amanhã só que dá. Mãe, qual que é o seu sentimento, né, pelo seu orixá? Amor, amor puro. Amor puro, idolatrando sempre. Se a senhora pudesse escolher ser de outro orixá sem ser ele, a senhora escolheria ou não? Não, não. Ele pra mim é tudo. E o respeito, mãe, com os mais velhos também, que a gente vê que tá se perdendo, né? Muito importante isso. O que a senhora vê, né? Como é que vai estar a religião em si, né? Não somente a nação de Angola, o Batuque, mas a religião em si com o desrespeito dos mais novos com os mais velhos. Eu acho que há muito desrespeito com os mais velhos. Dos mais novos com os mais velhos. Tem muita gurizada aí que tá fazendo horrores, né? Então a gente... Eu acho sim de última não respeitar os mais velhos. Como se eu chego, chega aqui o Pai Cezinha, vou fazer um exemplo. Uhum. Chega aqui o Pai Cezinha, tem uma menina que começou ontem. Não chegar e não cumprimentar o Pai Cezinha, é o último. Tem que chegar e dizer a benção, Pai. Pronto. Termina a confusão, termina o desrespeito. Mas não, muita gente não faz isso. Tu acha que às vezes, né, a senhora acha que às vezes as pessoas vêm mais pro barracão em busca do brilho ou status, mas do que mais religião? Muitas vezes sim. É brilho, status, querer aparecer mais do que os outros. E como é que a senhora vê, como é que a senhora imagina, né, que vai estar a religião daqui 20, 30 anos? Né? Nem imagino, meu filho. Nem imagino. Daqui a uns 20, 30 anos eu já fui também. Mas qual que é o seu desejo? Como é que a senhora quer que esteja? Meu desejo é que estivesse muito bonito, que continuasse, que as casas continuassem, com todo o respeito e seguindo cada vez melhor. Era o meu desejo. Mas isso não vai acontecer. Não acredito que aconteça. Sim. Mãe, voltando um pouquinho, né, ali, já para nós ir finalizando, sobre a questão do saudoso Pai Luiz, né, seu pai. Depois que ele faleceu, como é que foi feito ali a questão dos preceitos? Ele não desejou que a senhora seguisse ali com o Pai Bará ou falou que era para despachar e a senhora continuar seguir o barracão? Não, aí outros filhos dele, outras pessoas tomaram conta e fizeram o que tinha que fazer. Mal feito, eu achei, mas a maneira deles, né? E hoje, aqui que era o salão, né, do Pai Bará, hoje continua tendo o quarto santo ali ou a senhora adaptou Continua tendo o quarto santo ali. A senhora não colocou nada no lugar ali? Não, no Pai Bará não. Mas tem os meus também, no Pai Chapanã. Sim. Aí no caso ainda existe as seguranças ali de Batuque ali, isso? Sim, né? Sim. Porque tem meu filho também. Tem meu filho que tem ele foi pronto pro pai Luiz. Ele tá com 60 agora. Acho que tá com 60 já, meu filho. E então ele continua, né? Ele continua. Mas ele faz preceitos de nação aqui ou não? Ou só continua zelando ali? Não, ele faz, porque ele é filho de Bará também, né? Engraçado que ele é de Bará com Xangô, né? Diferente, né, mãe? É. E aí ele segue, ainda ele faz alguns preceitos de nação aqui, então. Faz, e me ajuda muito. Que bacana, né? Bom que segue o legado também do Pai Luiz. Exatamente. E a senhora esperava que seu filho seguisse, mãe? Eu pedi a Deus que sim.
Não esperava assim que ele fosse assumir tanto assim. Mas ele assumiu e tá firme, tá firme. Que bacana. Mãe, muito obrigado, né, por nos receber aqui no barracão, no terreiro, né? Foi um prazer a gente fazer essa entrevista com a senhora. Obrigado a vocês. Pai Obaluaê, né, te dê muita saúde e vida longa pra senhora. Pra vocês também. Obrigado, Oxel. Quero que a senhora, para finalizar, né, deixe uma palavra, né, para os futuros religiosos que hoje ainda não estão, né, dentro da religião, mas que futuramente podem assistir esse vídeo. Qual que é o recado que a senhora deixa para os futuros religiosos? Que sigam, que assistam esse vídeo e que vejam o que a gente conversou e que vejam que é pura verdade, né? É puro axé que a gente falou. Sim. É puro axé que a gente falou. E esse vídeo também é uma homenagem, né, que a gente está fazendo nos 9 anos do Kizomba para os babalorixás e alorixás antigos, né? Uma homenagem em vida ainda, que eu acho importante. Muito importante. Homenagear os babalorixás e alorixás, né, de respeito aí de Porto Alegre, região metropolitana, Rio Grande do Sul, né? Enfim, exato. Em vida, né, mãe? A gente tem que homenagear as pessoas em vida, né? Exatamente. Muito obrigado aí, que os orixás te deem muita saúde, mãe. Oxe. E até a próxima entrevista aqui no Kizomba. Este trabalho de documentar histórias e resgatar o que há mais de bonito dentro do nosso culto de religião de matriz africana tem um apoio de Eu e Africanidades, o melhor para o seu vestuário afro, Aviário Criatório e Cabanha Mãe Oxum, Fios Mirê, guias e chicotes personalizados, Reino de Iemanjá, dirigentes Pai Júnior e Pai Edu, Ilê de Ansei Oxalá, dirigentes Mãe Renata e Pai Rocieri, Arte Morenita, o melhor do gesso personalizado, Ilê de Oianiqué, dirigente Pai Marcelo, Mãe Kika de Iemanjá, Mãe Nores de Ogum e Flora Macumba Online, a sua flora digital. Realização Grupo Kizomba.